Chuva fina, 3 da manhã. A rua parecia um espelho escuro e frio. A luz amarelada do poste tremia por causa do vento. Na porta da Hope Chapel, entre o rangido do trinco e o sussurro da água nas pedras, havia uma pequena caixa de veludo apoiada sobre os joelhos de uma mulher de 72 anos. Dentro, um anel. Um anel que, para ela, carregava a história inteira de um casamento, um teto, um nome: Charles. Evelyn Hart segurava a caixa como quem segura um relicário. A capela, naquela hora, cheirava a cera de vela e a livro antigo. O vitral atrás do altar filtrava a luz da rua em manchas coloridas que caíam sobre a madeira polida dos bancos, desenhando paisagens temporárias no chão. Ela dormia ali, nos bancos do fundo, enrolada num cobertor doado por Rosa, a zeladora, com uma bolsa pequena contendo um pedaço de bolo remanescente e a caixa fechada entre as mãos. A cena era simples e cruel ao mesmo tempo. Uma mulher que havia enterrado o marido alguns anos antes, cujo nome ainda soava na casa vazia, como se as paredes tentassem pronunciar consolação. Um filho que morava longe e com quem as conversas raramente passavam de frases curtas no telefone. Uma igreja aberta como abrigo noturno, onde o corpo cansado encontrava o silêncio e a presença de velhos rostos. Por fora, Evelyn parecia frágil. Por dentro, havia uma resistência que vinha de anos de cuidado e de promessas simples. Não vendo o anel, dizia para si, nem por fome. Ela lembrava, às vezes, de como Charles ajeitava a gravata enquanto olhava pela janela, do jeito que soprava a poeira do prato antes de guardar, do som da risada dele num domingo de verão. Lembrava dos pequenos rituais que sustentaram a vida deles. O café na mesma caneca, o jornal dobrado no mesmo canto, o modo como ele sempre deixava um bilhete coloquial embaixo do prato quando saía cedo. O anel era madeira e metal. Algumas pequenas marcas na banda que Charles havia feito com as unhas numa tarde de inquietação. Para Evelyn, aquelas marcas eram a prova de que o tempo de verdade se inscreve naquilo que se ama. Eu não posso, ela murmurou uma noite para o teto da capela, os olhos fixos no vitral, que desenhava um céu aquarelado. Senhor, não posso vender o que foi promessa. As palavras foram pequenas, sinceras, mais petição do que exigência, mais conversa do que oração formal. Elas pousaram no ar como as partículas de pó, iluminadas pela luz. E havia uma dignidade nisso. Se perder o pouco que tinha, significaria perder também a última presença física do homem que havia sido seu companheiro. Michael, o filho, atendia o telefone com voz de quem vive em cidades distantes e possui a urgência das demandas modernas. Havia amor ali, mas uma distância que não cabia nas noites de inverno. Mãe, eu não sei se posso ajudar agora, disse ele numa chamada curta, com sinais de culpa mais do que de abandono. Estou apertado, Evelyn. Não é por mal. As palavras não consolavam. Para Evelyn, cada não sei era um novo fechar de porta. Ainda assim, ela guardava para si as razões que o haviam levado a partir. Trabalho, novo casamento, um mundo que se moveu para fora do quintal, onde ela e Charles cultivaram suas memórias. A decisão de dormir na igreja não foi tomada de uma hora para outra. Foi antes uma sucessão de portas fechadas. O proprietário vendendo a casa onde moraram por décadas. Os juros subindo até que a manutenção parecia uma escalada impossível. Um pedido de que partisse antes do final do mês. Para não humilhar-se em abrigos lotados, para não transformar-se em mais um número de fila, Evelyn preferiu a capela. Um lugar que lhe parecia sagrado e seguro. Ali, entre bancos e vitrais, ela se sentia, de algum modo, ainda parte de uma história maior. Rosa a encontrou uma vez, de madrugada, com os dedos enluvados sobre o anel. A zeladora tinha mãos calejadas. Apelidou Evelyn de senhora com ternura e costume.
Rosa deixou uma manta, abriu a cozinha da igreja para que Evelyn pudesse esquentar chá, cujas xícaras acumularam calor humano. Fica aqui, disse Rosa numa noite de vento. Aqui, ninguém vai tirar teu anel. Foi um ato discreto sem holofotes. Um cobertor a mais, uma palavra que não exige explicação. Pequenos atos assim compunham a rede que segurava Evelyn. O jovem Tyler era outra peça desse tecido de misericórdia. Entregador da lanchonete, que ficava na esquina, ele costumava deixar sacos com comida quando a chuva atrapalhava as rotas, e uma porção extra de simpatia. Numa madrugada, ele viu Evelyn enrolada no banco e, sem fazer perguntas, deixou uma sopa quente sobre a mesa lateral. "Fica aí, senhora", disse, no mesmo tom com que tratava colegas. Tyler não via um símbolo de piedade. Via somente outra pessoa com frio. A ação dele, simples, tocou quem observava. Luiz e Maria, donos do restaurante que fritava sonhos em óleo quente e servia calor humano em porções generosas, eram conhecidos por sua generosidade prática. Quando puderam, traziam uma marmita, às vezes com um bolinho de cebola ou um copo de leite quente. Eram gente das corridas do dia a dia. Mas quando viram Evelyn pela primeira vez, deixaram o que haviam na mão e voltaram para o salão. "Ela me lembra minha avó", Maria explicou com os olhos cheios de lembrança. Eles não buscavam reconhecimento, apenas reparação, como quem passa um pano em cima de uma marca deixada pelo tempo. Grace, a filha do pastor David Ramírez, cruzou o caminho de Evelyn de uma maneira diferente. Grace tinha 20 e poucos anos e um jeito inquieto de juventude. Desde pequena, frequentava a igreja como quem volta a um lugar que contém não somente liturgia, mas aconchego. Naquele inverno, Grace viu algo que a deixou inquieta. Um sonho que não se desfazia ao acordar. Sonhar é comum, mas certos sonhos empurram o corpo para fora do sono. Na visão, havia um homem vestido de branco, andando descalço por entre bancos vazios. Ele não tinha rosto definível, mas emanava uma presença que Grace descrevia como calor timbre. Acordou com o rosto molhado por lágrimas e a certeza de que precisava olhar para a senhora nos bancos do fundo. Ela foi. Levou sopas, trouxe livros para ler em voz alta, recitou trechos que a mãe, o pastor David, havia ensinado. Religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, falou Grace, citando Tiago 1:27, mais por compaixão do que por dogma. As palavras pairaram entre elas como um convite. Evelyn sorriu. A presença da jovem era inesperada, mas bem-vinda. Por vezes, elas conversavam de forma leve sobre plantas que Evelyn cultivara no passado, sobre músicas que Charles tocava numa velha vitrola. Em outras noites, ficavam em silêncio, compartilhando apenas a respiração que o frio ensina. O pastor David observava com cautela. Homem de fé, habituado a ler sinais espirituais, mas também conhecedor das complexidades humanas, ele sentia uma inquietação que misturava pastoral cuidado e temor. Não queria impor sonhos a ninguém. Não queria transformar superstição em verdadeira ação cristã. Orações, para ele, não eram bilhetes mágicos, eram comunhão. Contudo, quando Grace lhe contou, certo desconforto espiritual aparou suas bordas. Algo parecia se mover na capela, como se a própria madeira recolhesse memórias e as deixasse ensaiar vida nova. Ele passou a olhar com um olhar mais atento, a prestar atenção a pequenos sinais, um cheiro inesperado, um sopro que entrava pela janela e fazia as cortinas dançarem como se em resposta. Enquanto isso, a vida prática apertava. Havia dias em que Evelyn economizava até o ar, contava trocados, ia ao mercado somente quando tinha complemento doação. Dias em que pensava seriamente em vender o anel. "Posso comprar pão por um mês", dizia, medindo a caixa na palma da mão. O anel havia sido um presente do casamento, uma peça simples, mas simbólica. Se vendesse,
teria comida. Talvez um canto em uma residência de idosos com teto e aquecimento. A possibilidade era uma faca. Por um lado, a sobrevivência. Por outro, a perda do que restava do amor. Por que ela se recusava a vender o anel? As pessoas se perguntavam. Para muitos era apenas um objeto. Para ela, era uma narrativa compacta. Recordações que não se vendem. O orgulho não era o único motor. Havia também temor de que, vendendo o anel, vendesse a última resistência de sua história conjugal, transformando Charles em mercadoria. E havia fé. Não necessariamente fé de resultados, mas fé em companhia. A convicção de que, ainda que desamparada, não caminhava totalmente sozinha. As noites na capela tornaram-se um ritual de pequenas ações que mantinham a dignidade. Arrumar a caixa do anel sobre o colo, dobrar cuidadosamente o cobertor doado, varrer a passagem por onde as pessoas frequentes se moviam. Evelyn, em sua rotina, mantinha um senso de serviço próprio. Às vezes limpava o corredor da sacristia. Outras vezes deixava as chaves em cima da mesa para que Rosa não precisasse procurar. Mesmo na fragilidade, havia contribuição. Dignidade, para ela, era essa pontada de cuidado que dizia: ainda posso fazer algo bom. O povo da comunidade, com suas próprias vidas fragmentadas, foi compondo um mapa de solidariedade. Havia quem só acenasse ao vê-la na manhã e quem oferecesse um lugar temporário. Numa tarde especialmente fria, uma senhora que costumava ir à missa dos domingos viu Evelyn e deixou-lhe um casaco na porta da capela. "Guarda, querida", disse baixinho. "Deixa que eu cuido um pouco." Esses atos repetidos construíam o que nunca se via em manchetes, um jeito de Deus que passa nas mãos feita de gente comum. Evelyn, apesar de tudo, não perdia a capacidade de rir. Havia uma tarde em que Grace trocou uma receita de bolo que lembrava a infância da senhora. Riram, lembrando de farinha naquele vestido, do bolo virado e do cheiro de canela na casa de Charles. Pequenas alegrias dessas, ostensivas apenas para quem vive nelas, eram gotas de alegria que faziam o cotidiano menos árido. E era justamente essa humanidade que tornava a história dela tão crível. Não uma epopeia de dor e redenção instantânea, mas uma vida gente velha, com seus fragmentos de glória e cansaços. As noites, contudo, traziam perguntas mais cortantes. Às vezes, quando a igreja estava vazia e os sinos cessavam, Evelyn ouvia passos distantes ou o som de chuva batendo na janela de vitral. Outras vezes, pareciam chegar vozes de lembrança, uma oração conhecida, o tilintar de talheres do café que já partiu. Era como se o espaço guardasse ecos. Em certas madrugadas, dava-se conta de que o anel esquentava quando o segurava forte demais, como se a memória emitisse calor. Era apenas impressão? Talvez. Mas tudo na vida humana é tecido de impressões, e muitas delas decidem caminhos. Grace, por sua vez, voltou a sonhar. Agora as imagens vinham com nitidez. O homem de branco caminhava até o altar e inclinava a cabeça como quem conhece histórias de gente e as acolhe. No sonho, havia uma sensação de perfume de jasmim misturado à cera de vela. A jovem acordou com o corpo inteiro em alerta, como se alguém tivesse tocado a face dela durante o sono. Ela contou ao pai, com a intensidade de quem acredita que algumas experiências são, antes de tudo, um chamado para a ação. David ouviu e ficou dividido entre o sentido pastoral de cautela e a inclinação humana para proteger quem está vulnerável. A tensão crescia em pequenos sinais. O vento pareceu soprar mais forte numa noite, fazendo com que o brilho do vitral se espatilhasse pelo corredor. As velas tremiam. Rosa se calava mais tempo no fim do expediente, como quem guardasse uma palavra. Tyler passou mais vezes, carregando marmitas extras, olhos atentos. O casal do restaurante passou a escrever bilhetes curtos, combinando um jantar semanal para Evelyn.
A comunidade, num movimento quase orgânico, começava a costurar uma rede de cuidados. Em meio a isso, as orações de Evelyn ficaram mais frequentes, mais íntimas. Não eram discursos solenes, eram conversas com o invisível, com um tom de filha que procura a presença de um pai. Senhor, ela sussurrava uma noite, encostando o rosto na caixa do anel. Se estiveres aqui, mostra-me como usar o que tenho para algo que dure além de mim. A frase era humilde e prática. Não pedia riquezas, nem milagres extravagantes. Pedia direção, um uso digno para o resto da vida. Em outras ocasiões, dizia simplesmente, sei que não nos abandonas, como se reafirmasse algo que já corria por veias antigas. Os olhos de Michael, quando voltavam para a mãe, traziam culpa e distância. Ele ligava com menos frequência do que a saudade desejaria, e quando vinha, vinha com a dificuldade de conciliar o tempo e as demandas de outra vida. Havia também a pressão de administrar suas próprias feridas. Um pai ausente de quem sentia falta, uma mãe que agora exigia presença. A narrativa de Michael era humana, não vilanias. Ele telefonava em noites de sono mal dormido e dizia que tentaria organizar ajuda, que procuraria uma solução. As promessas, por vezes, deixavam Evelyn suspensa entre esperança e frustração. Entre todas essas peças, uma pergunta crescia nos lábios de quem observava. E se a presença que Grace viu em sonhos fosse real? O que isso mudaria? Para a maioria, a questão ficava no campo do incerteza. Para outros, era um sinal de que algo maior se movimentava. Não como fórmula, mas como convite. E se uma visita noturna mudasse tudo? Comentavam uns entre si, sem pretender sensacionalizar aquilo que era um cotidiano empapado de misericórdia. Uma noite particularmente silenciosa, quando a chuva aos poucos cessava e a cidade respirava um alívio momentâneo, algo sutil aconteceu. Não foi um trovão, nem um clarão, foi um deslocamento de ar que levou consigo o perfume leve de flores, como se alguém tivesse passado com um ramo. Rosa percebeu e mencionou à mesa do café comunitário, e Tyler enxugou as mãos como se a sensação o tivesse tocado. As cortinas do vitral balançaram sem vento que justificasse, e o anel, na palma de Evelyn, pareceu emitir um calor que não vinha do corpo dela. Pessoas notaram. O pastor registrou no diário, Grace anotou no celular, Evelyn sentiu como se uma mão invisível tocasse a casca do seu coração. Esses sinais não eram espetaculares. Nada explodiu, nenhum milagre publicitário. Eram detalhes que acendiam a atenção de quem acreditava que Deus se comunica nos cantos pequenos. Aroma inesperado, luz suave que atravessa a fresta, calor no metal frio. Para uma sociedade que muitas vezes exige espetáculo, esses foram sussurros. Mas sussurros podem mover montanhas quando se repete a mesma mensagem entre corações dispostos a ouvir. Evelyn se viu diante de uma encruzilhada concreta. Uma oferta de abrigo municipal surgira como possibilidade prática. Vender o anel continuava na mesa como alternativa de curto prazo. Ao mesmo tempo, a compaixão da comunidade fortalecia um senso de que talvez não precisasse abrir mão do que era sagrado para ela. Havia também outras vozes. A advogada, mencionada por um conhecido distante que poderia checar documentos antigos de família. Registros perdidos que, se encontrados, poderiam mudar a situação. Tudo isso pairava como hipótese, nem promessa nem certeza. No centro dessa trama havia uma decisão que não era apenas financeira, era ética, simbólica. O anel, mais do que metal e pedra, era o lugar onde Evelyn guardava uma história de amor. Vender significaria para ela transformar memória em mercadoria. Guardar significaria confiar que a vida, mesmo pela fresta da comunidade, ainda poderia ser restituída de outras maneiras. A escolha pedia sabedoria. E sabedoria, naquela hora, vinha de risos compartilhados, das mãos que oferecem sopas,
dos olhos que sofrem por ela. Por que o anel importa tanto? Perguntava Grace numa reunião improvisada depois do culto, onde alguns membros se reuniram para discutir a ajuda para Evelyn. A pergunta ecoou como leva de um fogo lento. Para alguns, foi apenas um objeto. Para outros, era símbolo de tudo aquilo que a dignidade humana sustenta. Lembranças, juramentos, rituais. Decidir o destino do anel era decidir também o modo como tratariam a memória de um amor que havia atravessado décadas. Enquanto as conversas avançavam e a comunidade se organizava para ajudar, havia ainda sonhos e sinais que passaram a se repetir. Grace contava ao pastor sobre imagens de luz e o pastor anotava com calma. Rosa rezava, mas também trançava mantas. Tyler deixou de ser só um entregador e virou alguém que agora perguntava: eu posso fazer algo mais? O casal do restaurante começou uma campanha discreta para arrecadar fundos. Pequenas engrenagens giravam juntas, sem pressa, sem ostentação. No entanto, a vida de Evelyn também demandava decisões práticas que não podiam esperar por visões. Ela precisava decidir se aceitava um quarto temporário em uma residência de idosos, onde teria teto e alimentação, porém regras e um cotidiano alheio àquele que sempre conhecera. Precisava ponderar se venderia ou não o anel. Precisava avaliar se aceitaria a ajuda do filho ou se preferia manter autonomia até o limite. Em suas mãos, a caixa de veludo parecia pesar mais a cada noite. Numa madrugada em que a lua se escondeu, o pastor David sentou-se ao lado de Evelyn por um longo tempo. Não falou em sermões, falou em escuta. Compartilharam em silêncio a sensação de que algo maior estava por se aproximar, sem definições. Nada em nós cria milagres, disse ele com voz calma, mas somos chamados a ser instrumentos do que já acontece. A frase soou como um convite para a responsabilidade. Reconhecer os sinais, cuidar das pessoas, colocar mãos à obra. A tensão que crescia foi acompanhada por perguntas que permaneceram sem resposta. Quem era o homem da visão de Grace? O que aqueles pequenos sinais significavam? Alguém, em algum lugar, relacionaria um sonho à vida concreta de uma mulher de 72 anos? E mais adiante, o que aconteceria se a presença, se de fato fosse uma presença, se manifestasse de modo mais claro? A capela, com suas sombras e vitrais, parecia o cenário ideal para uma resposta que vinha em forma de suspiro. E madrugada aproximava-se de um ponto crítico. Havia um consenso não dito. A comunidade precisava estar pronta para acompanhar qualquer desenrolar. Não seria apenas esperar por algo extraordinário, seria cuidar das implicações práticas. Se um sinal aparecesse e trouxesse recursos, precisariam de estrutura para administrá-los com transparência e sabedoria. Se o sinal apenas trouxesse consolo, cuidariam igualmente. A fé, aqui, não era passiva, era ativa e responsável. Naquele limiar, Evelyn fechou a caixa do anel e guardou-a sob a almofada do banco. Encostou a testa na madeira fria e murmurou como quem conversa com um amigo antigo. Se for para usar o que tenho, me mostra como. Não era barganha. Era entrega delicada. Uma súplica humilde de quem conhecia os limites das próprias forças e confiava na presença que talvez, apenas talvez, se fizesse sentir de formas que a razão não explica completamente. A cidade expirou a última chuva da noite. Lá fora, as luzes dos carros faziam trilhas rápidas nas poças. Dentro da capela, a respiração coletiva parecia prender-se por um instante. Aquela calma não era apatia, era atenção. As conversas internas se aquietaram. Havia expectativa, sim, mas também responsabilidade. Pessoas comuns, com vidas complexas, tinham tomado decisões simples, serem presença. E isso, sozinho, já era algo que mudava a paisagem para Evelyn. Algumas horas depois,
Quando o relógio da igreja marcou uma vez mais a madrugada, Grace acordou com o coração acelerado. O sonho voltou, mais vívido, com um sopro de perfume que agora trazia algo como promessa. Ela sentiu de modo quase físico que precisava correr até a capela. Pegou o casaco medido pela pressa e saiu, sem dizer quase nada ao pai. A corrida dela era, ao mesmo tempo, ato de obediência juvenil e de coragem. Havia entre a comunidade uma intimidade com o mistério que não se resumiria a explicações fáceis. Evelyn, que dormia entre bancos e lembranças, acordou com passos leves. Abriu os olhos para a escuridão amarelada do vitral. Por um instante, as horas pareceram modulares. O tempo se esticou como uma corda entre passado e futuro. O anel na palma da mão fez-se sentir mais quente. Um mourão de luz, talvez apenas o reflexo de um poste, atravessou o vitral e pousou sobre o metal. Evelyn narrou depois, com precisão de quem recebeu algo que não se explica bem, que sentiu uma presença próxima, sem rosto, sem espetáculo, apenas tranquila como uma promessa antiga. Naquele ponto de transição, tudo ficou suspenso. Os sonhos de Grace, o calor do anel, os pequenos atos de bondade, a possibilidade de mudança prática, um inventário que ainda precisava de formalidades legais, de advogada prudente, de contas organizadas. A cidade parecia conter a respiração. A capela, velha e segura, guardava rostos que juntos haviam decidido cuidar. O que viria depois, ninguém sabia com clareza. Mas havia um movimento. Mãos humanas prontas para agir, corações dispostos a receber o que pudesse chegar, e uma senhora que, de forma tranquila e firme, não queria vender o último traço visível de seu amor. E ali, na penumbra aquecida por velas e pela respiração de quem estava acordado, um fio de expectativa cruzava o ar. Não era o fim da história, era o começo de algo que exigiria tanto fé quanto responsabilidade. A noite continuou, pesada de promessas não ditas, enquanto a cidade lentamente despertava para um dia que poderia, por acaso ou por graça, mudar o rumo de uma vida inteira. Grace correu pelo último trecho da rua molhada, como se cada passo fosse arrebanhar uma promessa. A noite ainda segurava um resquício de silêncio quando ela empurrou a porta da capela com cuidado, como quem não quer interromper um segredo. Dentro, a luz do vitral fazia polígonos coloridos no chão. O perfume de vela misturado a uma fragrância floral menos comum tomou o ar. Não era perfume urbano, nem o cheiro de flores compradas numa cesta. Era algo antigo e leve, que lembrava jardins de infância e tardes de janela aberta. Evelyn estava acordada. Havia algo de diferente na postura dela, não o tremor das noites frias, nem a inquietação de quem espera notícias ruínas. Havia calma, como se alguém tivesse colocado uma mão sobre seu ombro sem dizer uma palavra. O anel, dentro da caixa de veludo, parecia repousar com paz. Grace parou ao lado do banco, as mãos apertadas no casaco, e percebeu, antes de entender, que não estava sozinha. Pessoas da comunidade iam se abrindo em movimentos lentos. Rosa surgiu da cozinha com uma caneca na mão. Tyler ficou por trás da porta como quem guarda uma surpresa. O pastor David veio de ordinário, ainda com a toalha no ombro. Eles olharam um para o outro sem pressa, olhando primeiro para Evelyn, depois para a fresta de luz que parecia vir de nenhum poste conhecido. A presença não veio com palavras longas. Veio com um aquecimento no ar, como se alguém tivesse acendido uma vela grande dentro do peito de cada um. Há experiências que catalisam a atenção. O som do fio de seda sendo puxado, a primeira nota de um cântico. Ali, o sinal foi um sopro de paz que atravessou a nave e se assentou nas pessoas como um cobertor. Alguns sentiram um cheiro de jasmim. Outros viram o brilho na madeira dos bancos tornar-se mais suave. Se fosse preciso nomeá-la, seria a presença que aprofunda o silêncio sem estranhá-lo. Evelyn murmurou, quase sem voz.
Sinto que não estou sozinha. Grace respirou e tentou pronunciar algo, mas a garganta ficou pequena. O pastor, com o hábito de quem precisa medir o mistério, fez apenas uma oração curta, improvisada, pedindo discernimento e proteção. Palavras simples, sem adornos, que pediam sabedoria para reconhecer o que era real. Ninguém tentou transformar aquilo em espetáculo. Ninguém levantou um celular. O respeito foi o primeiro gesto. Então veio, tão breve quanto necessário, uma voz que não precisou de definição para tocar os corações. Era calma, próxima, e cada frase durava o tempo exato para penetrar numa ferida. Não tenhas medo. A frase não soou como sentença, mas como confirmação. Simples, poderosa por sua simplicidade. Evelyn, numa lembrança que contaria depois, descreveu como se tivesse ouvido as sílabas mais íntimas do seu próprio nome. Como se aquilo que havia construído a sua vida, o companheirismo, o cuidado, recebesse um selo de entendimento. A voz disse ainda com ternura que não demandava explicação. Vem, filha, usa o que tens. Não foi uma promessa de riqueza por si só. Foi uma convocação. Como quem aponta uma tarefa de amor. Transforma o que és e o que recebes em cuidado para outros. Um calor entrou nas mãos de Evelyn. Ela percebeu o calor no metal do anel, como se o metal lembrasse o calor do toque humano. Em seguida, como se fosse possível traduzir a presença em toque, uma brisa ligeira cruzou a capela e pousou sobre o bolso onde ela guardava a caixa. Um gesto tão discreto quanto um beijo na testa de uma avó. O momento durou apenas alguns instantes, mas foi suficiente para fixar uma decisão que viria a moldar os anos seguintes. O pastor David, homem prático e reverente, não fez decretos. Ele respirou, deixou o coração se aquietar e olhou para Evelyn com olhos que não precisavam de confirmação externa para perceber que algo profundo havia acontecido. Grace, com os olhos brilhantes, segurou a mão da senhora como se trocassem um juramento silencioso. Rosa chorou em silêncio, um choro que não pedia resposta, apenas reconhecimento. Tyler ficou trêmulo, como se tivesse preparado 1000 palavras, e agora reconhecia que bastava silêncio. Ninguém sabia como nomear aquilo plenamente, e talvez não fosse necessário. A capela inteira se preenchera com algo que unia o visível e o invisível. E o que importava era o cuidado que dali deveria brotar. Na manhã seguinte, a vida mostrou que milagres nem sempre aparecem como manchetes. Às vezes, eles se manifestam com a batida responsável de uma porta profissional. Linda Moore, advogada que havia trabalhado com casos de família por décadas, entrou na capela com sua pasta de couro. Não veio anunciada por anjos, mas por telefonemas e investigações. Alguém havia se lembrado de uma parente distante, Eleanor Cooper. E, ao vasculhar arquivos, Linda encontrou documentos que pendiam numa caixa empoeirada. Havia um testamento simples no texto, mas claro no intento de quem o havia escrito. Deixar para Evelyn Hart uma porção do patrimônio acompanhado de propriedades que até então estavam esquecidas. Não era uma quantia mágica teleguiada por promessas fáceis. Era legalmente um espelho do passado, um ajuste de contas que o tempo fazia entre pessoas que, de algum modo, entrelaçaram suas histórias. Linda explicou com a voz precisa de quem sabe o peso das palavras que haveria processos, levantamento de bens, inventário, prazos, custos envolvidos. Há recursos, disse ela, suficientes para garantir um futuro digno, mas precisamos agir com responsabilidade. Havia contas a pagar, impostos e a necessidade de organizar tudo para que os recursos servissem a um propósito duradouro. O encontro naquela manhã foi quieto, mas decisivo. Evelyn ouviu as palavras de Linda e sentiu a realidade concretizar-se. Não foi euforia imediata, foi um alívio prático que permitia respirar. O receio inicial deu lugar a perguntas objetivas.
quanto precisava para uma vida estável. Quanto deveria reservar para manter o abrigo em funcionamento? Como garantir que a ajuda alcançasse outras pessoas e não se perdesse em detalhes de administrações sem ética? A resposta veio em discussão serena entre alguns poucos. Evelyn, o pastor David, Grace, Rosa, Linda e, num gesto que surpreendeu, Michael. O filho compariu à reunião depois de semanas de hesitação. Ele chegou tímido, com a culpa estampada, mas com uma disposição a ouvir que antes não tinha mostrado com tanta clareza. "Mãe", disse ele, com a voz quebrada, "se isso é o que você quer, eu quero ajudar." Não foi um retorno perfeito, nem uma restauração imediata de tudo que foi perdido. Foi um começo de presença real. Michael ofereceu seus conhecimentos administrativos, fruto dos anos em que esteve fora, e disse que poderia assumir parte da transparência financeira até que houvesse um sistema sólido. Evelyn escutou, e com a clareza de quem sabia o que o tempo ensinara, fez uma escolha. Manteria para si o suficiente para viver com dignidade, um apoio mensal que pagasse moradia, medicamentos e pequenas confortações, e destinaria o resto para criar uma instituição que cuidasse de pessoas como ela havia sido cuidada. Não queria uma estrutura grandiosa que só existisse para exibir resultados. Queria casas onde a dignidade fosse resgatada, onde a velhice fosse respeitada e onde o amor cotidiano tivesse lugar. Nasceu assim a ideia que ganhou nome na mesa da cozinha da capela: Fundação da Graça. Mas fundar não é apenas batizar, é planejar contas, registrar estatutos, formar um conselho, abrir contas, estabelecer parcerias com clínicas, centros de assistência social e voluntários que entendam que cuidar é disciplina tanto quanto compaixão. Linda, com a paciência de quem já conduziu muitos inventários, redigiu estatutos claros. Gestão transparente, conselho com membros da comunidade, auditorias periódicas, participação de beneficiários nas decisões sempre que fosse possível. Havia um cuidado explícito para que a fundação não se tornasse instrumento de orgulho ou afastamento, mas um canal de serviço que respondia às necessidades concretas. O primeiro passo prático foi transformar uma casa abandonada, doada por um dos bens herdados, em um abrigo piloto. As paredes precisaram de conserto, o telhado vazava e o aquecedor era improvisado. Rosa coordenou o mutirão. Tyler trouxe amigos para ajudar com o transporte de móveis. O casal do restaurante cozinharam a primeira semana de refeições. Voluntários vieram de diferentes rotas da cidade. Uma enfermeira deu cheques básicos de saúde, um contador ofereceu consultoria de graça, um marceneiro consertou camas. A inauguração do Abrigo da Graça não teve fita vermelha nem discursos pompantes. Teve uma mesa longa coberta de sopas e pães, e a primeira moradora, que, emocionada, tocou a correntezinha do chuveiro como quem reencontra algo que julgava perdido. Privacidade, autonomia, dignidade. A estratégia da fundação foi construída sobre 2 pilares: atendimento digno e capacitação. Não bastava um teto. A Fundação da Graça criou programas de acompanhamento médico, rodas de conversa, oficinas de geração de renda adaptadas para a terceira idade, artesanato, pequenas hortas comunitárias, aulas de leitura que transformavam memórias em histórias. Havia ainda um setor que cuidava de documentação, recuperar registros, buscar benefícios que muitos não sabiam que tinham direito, assessorar em questões jurídicas. A ideia era transformar a vida das pessoas de forma integral, sem reduzir tudo a cifras. Os anos seguintes foram de trabalho meticuloso. A fundação enfrentou desafios: vizinhos desconfiados, dificuldades administrativas, necessidade de captação contínua de recursos para cobrir despesas. Houve noites de incerteza, em que faltaram doações e a equipe teve de improvisar refeições.
Mas havia também pequenas vitórias que se acumulavam. Um idoso que reencontrou contato com filhos distantes graças à mediação da fundação. Uma senhora que recuperou documentos e conseguiu o benefício que lhe possibilitou fisioterapia. Um grupo de voluntários que transformou uma tarde de música em nova respiração para corações cansados. O trabalho provou que a compaixão se multiplica quando encontra estrutura que não depende apenas do impulso, mas do planejamento. Grace, que crescera ao lado de Evelyn em cumplicidade, assumiu funções de coordenação de projetos, abrindo caminhos com a juventude da igreja para ações práticas que educavam e serviam. Ela trouxe ideias, treinamento de primeiros socorros para voluntários, parcerias com cursos técnicos para oferecer oficinas que aproveitassem as habilidades dos próprios idosos como ensino para jovens. Michael, por sua vez, passou a dedicar parte do seu tempo à gestão financeira e à comunicação com doadores, assumindo erros e reconstruindo laços com a mãe de modo humilde e maduro. A reconciliação entre mãe e filho não foi um conto de fadas. Foi um processo humano, cheio de pequenas concessões e de perdões pedidos e oferecidos. Mas foi real. Com o tempo, a Fundação da Graça se tornou referência. Outros grupos começaram a replicar o modelo em bairros vizinhos, adaptando o formato às suas realidades. Havia protocolos de governança que aprendiam tanto com vitórias quanto com erros, como lançar campanhas de arrecadação sem prometer milagres, como gerir alojamentos temporários, como articular com serviços públicos para melhorar o atendimento à terceira idade. A Fundação desenvolveu também um manual simples, escrito em linguagem acessível, sobre como montar casas de passagem, formar conselhos locais e acompanhar processos legais, para que não se repetissem equívocos que levam esperança a virar frustração. Em fotografias espalhadas pelos corredores da Fundação, Evelyn foi aparecendo sorridente junto a idosos que agora tinham seus rostos reconhecidos pela cidade. Havia uma parede de memórias, fotos de inaugurações, bilhetes recebidos, um mural com recados em letras coloridas onde moradores deixavam palavras de estímulo. O anel, que continuara na caixa de veludo, ganhou um lugar simbólico. Não como troféu, mas como testemunho de que memórias merecem respeito. Evelyn manteve o anel junto a si, até que num gesto que muitos interpretaram como pedagógico, ela o colocou numa caixa de vidro na recepção da fundação, para que quem entrasse visse que aquilo que movia o projeto não era ambição material, mas lembrança e compromisso. A caixa veio acompanhada de um pequeno texto, em memória de quem amou e ensinou dignidade. Os anos se passaram e, com o passar deles, a saúde de Evelyn foi se tornando mais frágil. Nada aconteceu de maneira abrupta. Houve uma curva suave, como a inclinação de uma colina que se aproxima do vale. Ela, que sempre gostara de cuidar, agora gostava de ouvir. Visitava os quartos, chamava pelo nome, lembrava piadas antigas. As manhãs eram de chá e de conversas sobre plantas que muitos ali já cuidavam. A sua presença era norte. Mesmo quando as forças faltavam, o coração parecia jovem nas conversas. O cuidado que ela recebera ao fim da vida foi proporcional ao cuidado que ela ajudara a plantar. Uma comunidade vigilante, equipes médicas parceiras, visitas constantes. Quando o dia chegou, foi sereno. Havia velas acesas, não para trazer alívio a um medo, mas para preparar o ambiente com a reverência que sempre caracterizou as noites na capela. Grace estava ao lado da cama, segurando a mão dela. Rosa e Michael haviam dividido turnos, e Linda visitou para assegurar que os últimos arranjos legais estavam em ordem. Pastor David fez uma leitura calma, lembrando que a vida é uma série de encontros e despedidas, e que a graça que movia as ações de Evelyn continuaria a agir por meio das estruturas que ela ajudou a levantar.
Evelyn fechou os olhos com um sorriso, como quem entrega a narrativa ao leitor. Nos minutos finais, murmurou palavras simples. Use isto para bem. Foram as mesmas palavras que muitos atribuíram à presença naquela noite tempestuosa na capela. Ela partiu sem espetáculo e com a paz que vinha de uma vida dedicada ao cuidado. Não foi o fim do movimento. Foi a passagem do bastão para mãos que já sabiam carregá-lo. O velório foi modesto e profundo. Em vez de elogios vazios, as pessoas contavam pequenas histórias. O dia em que ela apanhou a chuva para não molhar o pão da vizinha, a tarde em que costurou panos para reconstruir um cobertor, a vez em que convidou um menino para ouvir música na vitrola. Havia lágrimas, mas também reconhecimento. Uma senhora que comia todo dia na cozinha do abrigo deu uma pequena fala, dizendo que encontrara ali um lar pela primeira vez em anos. Michael falou com voz firme. Agradeceu a oportunidade de participar e pediu perdão onde era preciso. O que mais se ouviu foi gratidão. Não a gratidão como moeda, mas a que reconhece que vidas mudam quando mãos se estendem. Depois, a Fundação da Graça ganhou um memorial simples, um pequeno jardim com bancos, um mural que narrava a história de Evelyn em poucos parágrafos e um medalhão que reproduzia o desenho do anel. O espaço tornou-se ponto de encontro, lugar de inventor de histórias e de cumprir memórias. A cada ano, no aniversário da inauguração do abrigo, voluntários se reuniam ali para distribuir sopas e fazer oficinas. A Fundação passou a oferecer também um programa de mentorship intergeracional. Jovens e idosos trocavam habilidades e histórias, aproximando gerações que na cidade muitas vezes vivem em bolhas separadas. A expansão foi orgânica. Outras cidades pediram orientação. A Fundação da Graça ofereceu consultoria, participou de encontros de organizações sociais, redigiu materiais de treinamento e manteve uma política de manter o foco no cuidado humano, sem promessas fáceis. As histórias que surgiam não eram curvas de crescimento exponenciais, mas relatos de rostos reconectados, de processos administrativos que funcionavam, de casas bem dirigidas. Em cada novo abrigo havia sempre um quadro com a fotografia de Evelyn e o breve lema que a representava: dignidade para cada vida. Os relatos de mudança foram muitos. Um idoso que aprendeu a plantar verduras e voltou a vender pequenos recipientes em uma feira local. Uma senhora que recuperou o contato com um filho e reatou relações. Um grupo de voluntários que decidiu profissionalizar o atendimento e formou uma cooperativa para atender residências retiradas. A Fundação manteve também um setor de advocacy, para influenciar políticas públicas voltadas à terceira idade de modo responsável e embasado. A história de Evelyn cruzou fronteiras locais. Jornais fizeram matérias, mas o tom era diferente. Não buscavam o choque do sobrenatural, mas a tessitura humana que fazia com que acontecessem mudanças concretas. O relato da noite na capela continuou a ser contado, com a reverência de quem não reduz experiência espiritual a espetáculo, mas como um ponto de partida que encontrou retorno em mãos que se moveram. Para muitos, o que havia mudado foi a compreensão de que o divino muitas vezes se mostra nas pessoas que se dispõem a agir com responsabilidade, e que milagres e diligência administrativa podem caminhar lado a lado. Com o passar dos anos, a Fundação da Graça ganhou uma estrutura que combinava coração com técnica, um conselho plural, relatórios públicos, parcerias com universidades para estudos sobre envelhecimento digno, convênios com postos de saúde. Havia rotinas de formação para voluntários, manuais para lidar com documentações, orientações éticas claras. A visão era simples e flexível. Criar casas que cuidassem tanto do corpo quanto da memória, que ouvissem tanto a voz daqueles que chegavam quanto as necessidades da comunidade.
Muitos perguntavam, e o anel? O anel continuou a ser um símbolo. Numa manhã ensolarada, ele foi colocado num pequeno relicário no saguão da fundação, com uma placa que dizia apenas: um lembrete de memória e dignidade. As crianças que visitavam o abrigo eram encorajadas a perguntar sobre histórias de vida, e as respostas devolviam o sentido das coisas. O anel lembrava da responsabilidade que temos com os que envelhecem, da necessidade de manter viva a memória daqueles que nos precederam. A cidade, que antes via Evelyn como uma mulher solitária dormindo nos bancos de uma capela, passou a vê-la como uma semente plantada em solo que germinou. Os que o testemunho tocou foram além de repetir a narrativa do encontro sobrenatural. Muitos aprenderam que é possível traduzir consolo em ação concreta. E assim, a história de uma viúva de 72 anos que dormiu na igreja transformou-se numa agência coletiva de cuidado. Há um ponto que vale ressaltar. Ninguém, nem Evelyn, nem a Fundação, tratou a bênção como garantia automática de bem-estar eterno para todos. Em reuniões públicas, o pastor David repetia: a fé não é fórmula, é compromisso. A Fundação da Graça sabia que nem todo gesto resultaria em final feliz imediato. Havia vidas complexas, questões legais difíceis, e o cuidado precisava ser contínuo. Mas a atitude de cuidar com ética e amor mostrou-se eficaz de maneiras que a lógica isolada não previa. A história também provocou mudanças pessoais. Michael, cuja distância inicial havia sido marcada por escolhas e necessidades diversas, aprendeu a equilibrar trabalho e presença. Em entrevistas que deu anos depois, falou sem grandiloquência: aprendi a responsabilidade de cuidar. Não é branco ou preto, é presença. Grace, hoje coordenadora sênior, formava jovens que tinham o impulso inicial de servir e os equipava com ferramentas práticas: respeitar limites, conhecer documentação, saber ouvir. Rosa, que começara como zeladora, virou uma líder comunitária respeitada. Tyler fundou uma pequena rede de entregas que sempre reserva parte dos lucros para alimentar as cozinhas dos abrigos. Pequenas vidas, pequenas decisões que fizeram eco. Décadas depois, quando o nome de Evelyn apareceu em um pequeno documentário sobre ações comunitárias, a narrativa não tratou apenas da aparição na capela. Contou como a presença naquela noite servira de catalisador para uma série de escolhas humanas. A diligência da advogada que fez o inventário, a coragem da comunidade que deu mãos e cozinha, a decisão ética de usar recursos para criar casas de cuidado, a habilidade administrativa que permitiu a expansão. Era uma lição simples. Sinais espirituais pedem resposta humana. E embora o foco da história seja a transformação social, ficou claro que muitos dali continuaram a experimentar uma fé profunda e pessoal. Para alguns, a presença naquela noite confirmou uma esperança que vinha de lá. Para outros, foi a primeira vez que sentiram que o religioso pudesse se traduzir em ação pública bem organizada. A capela, que sempre fora um abrigo literal e simbólico, continuou a ser um ponto de encontro. O vitral, que refletira a luz sobre o anel, ainda dava padrões de cor no chão, e as velas continuavam a ser acesas em noites de oração comunitária. A última imagem que essa história deixa, para quem a observa de perto, não é a de um espetáculo sobrenatural, nem a de uma riqueza que resolve tudo. É a imagem de uma mesa posta, onde há espaço para corpos cansados e vozes que contam suas histórias. É a imagem de mãos que alinham sopas em tigelas, de voluntários que ensinam a costurar, de idosos que pela primeira vez em anos ouvem música e lembram. É a imagem de um anel numa caixa de vidro, não por vaidade, mas como lembrete. Memória e dignidade valem tanto quanto a comida no prato. Evelyn não prometeu milagres. Ela respondeu ao chamado que sentira naquela noite com uma vida de decisões firmes e compassivas. A Fundação da Graça seguiu e segue
com desafios, com pequenos triunfos e com a certeza de que a compaixão, quando estruturada com responsabilidade, tem poder de transformação. A presença, que alguns chamaram de divina, serviu para lembrar que o cuidado humano é muitas vezes o instrumento pelo qual o invisível opera. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que pequenas ações podem romper o isolamento e transformar destinos. E, se quiser se envolver de modo prático, há links na descrição para iniciativas que trabalham com a terceira idade de forma digna e responsável. Uma forma concreta de levar adiante o que começou naquela noite chuvosa em que uma senhora dormiu na igreja e de manhã encontrou companhia, trabalho e um propósito que se multiplicou.